Então, pessoal, hoje, dia 1º do 6, a gente está fazendo essa interação na plataforma, né? Explicando para vocês como que vai ser nosso contrato de convivência, né? É mais essa questão de se conhecer. Uma apresentação da disciplina também, tá? E a gente já pode trabalhar a nossa primeira aula falando um pouco da abordagem da humanização. Amanhã a gente dá continuidade na nossa aula, então tem como aproximar, tá? Pronto, ficou melhor, né? Então, pessoal, amanhã a gente tem uma aula, uma abordagem histórica na humanização, tá? No dia 3, na quarta-feira, nós vamos trabalhar a humanização no serviço de saúde e a sua atualidade, tá? No dia 4, nós vamos trabalhar a humanização como política de saúde, aula teórica também, com a participação de vocês e a minha. No dia 5, nós vamos trabalhar assistência de enfermagem a pacientes graves, tendo em vista a humanização, tá? Levando em consideração. No dia 8/6, eu irei encaminhar para vocês um artigo para vocês realizarem uma leitura, tá? O artigo aborda o papel do profissional de saúde e fala também da política de humanização no ambiente hospitalar. Então, esse artigo eu vou encaminhar para vocês também, para vocês darem uma lida e a gente vai fazer uma reflexão desse material no dia dessa aula, tá? No dia 9, a gente tem nossa provinha teórica, tá? Prova eu vou encaminhar para vocês, eu encaminho o material em Word, e aí vocês optam por responder no caderno, tirar uma foto, ou se quiser responder no Word mesmo, não tem nenhum problema, e aí vocês me encaminham no meu privado, tá? Aí vocês escrevem o nome de vocês, identifica a turma de vocês, e aí eu recebo essa prova. No dia 10, eu tenho até o dia 10 para receber essa prova de vocês, tá? Não podemos exceder essa data. No máximo, essa data eu recebo a prova de vocês, até o dia 10, tá? Então, vocês vão ter 24 horas para realizar essa prova. No dia 11, eu entrego a nota de vocês, a nota final, tá, gente? Eu já passo a nota de vocês, a gente tira dúvidas, explico para vocês quem que ficou de final, e aí no dia 12 a gente aplica a prova final e já entrego a nota geral de todo mundo, tá? Sem nenhum problema. Aqui eu faço uma consideração faço uma ressalva para vocês que essas datas elas podem sofrer alguma alteração, desde que ocorra o aviso prévio para vocês, tá? Então, se porventura mudar alguma coisa nesse cronograma, eu repasso para vocês no grupo de WhatsApp e aí vocês já ficam cientes para a aula que vai acontecer. Tá bom, meninos? Então, eu já encaminhei esse cronograma para vocês, tá? Já tá no, no WhatsApp de vocês, já encaminhei esse cronograma já está disponível na coordenação pedagógica da instituição. Quem porventura precisar, quem não tem acesso à internet, pode retirar esse material, não é cobrado, tá? Nenhum material será cobrado, nem apostila, nem slides, material nenhum vai ser cobrado de vocês, tá? Podem ir até a instituição, solicitar com o coordenador pedagógico Gilcimar e retirar esse material sem nenhum gasto, tá? Então, além de eu mandar para vocês no WhatsApp, eu também vou encaminhar para vocês, encaminhei já para a coordenação pedagógica todo o material que iremos trabalhar para quem não tem acesso à internet. E também, além das aulas online, eu permito para vocês assistirem a aula em outro momento, como elas vão ser gravadas, tá? Então, meninos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso ambiente virtual, tá? A nossa aula de hoje a gente vai trazer uma abordagem histórica da humanização, né? Quando eu falo abordagem histórica, a gente precisa entender o contexto histórico de humanização, né? Lembrar, meninos, que humanização como aquilo que eu falei para vocês lá no início, né? Humanização é extremamente necessário para que esse profissional de saúde desempenhe suas atividades durante o processo de cuidar, durante a sua assistência prestada, né? Sempre que a gente deve entrar numa instituição, a gente deve deixar aquele Mateus, aquela Tarine que tem para trás, não no sentido de pensar, no sentido de agir, mas às vezes nós precisamos nos despir
nos despir, é retirar nossos pensamentos, e que a gente precisa levar uma palavra de conforto para quem precisa, muito embora a gente não esteja preparado, muito embora não seja de nossa competência, mas a gente precisa despir alguns conceitos que nós temos, né, para cuidar desse paciente, para levar uma palavra de conforto para esse paciente de uma forma mais acolhedora, e que isso se torne mais humanizado, tá? Então, meninos, para falar de humanização, a gente precisa entender um elo que existe no processo de humanização, né? Eu trouxe para vocês aqui um pilar, né? A gente entende como um pilar. Então, o que tem nesse pilar? Ele visa atender melhor o usuário, né? Com base nessas perspectivas que eu estou falando para vocês, com base nesses comportamentos, né? Então, ele visa atender e entender o usuário. Quem que é o usuário? O paciente, né? Profissional, paciente. Então, a gente visa entender esse melhor desse paciente. Mas o que também envolve humanização? Interação entre as equipes, né? Existe um elo muito grande e é muito importante estabelecer uma parceria, uma interação entre as equipes, né? Envolvendo todos os profissionais, não só os técnicos, não só os enfermeiros, mas buscando entender, buscando compreender um pouco da filosofia médica, né? Um pouco do comportamento médico, um pouco da contribuição do nutricionista, um pouco da contribuição do fisioterapeuta, um pouco da contribuição do fonoaudiólogo, né? Sempre buscar compreender a participação de todos dentro do processo de cuidar, né? Quando a gente entra num ambiente hospitalista, nós temos um objetivo em comum com todos, né? Existe um objetivo comum entre todos, né? A Larissa pode ter o mesmo objetivo que a Franciele, o Davi precisa ter o mesmo objetivo que a Jamile, o mesmo objetivo que a Daniele, né? Que é a cura do paciente. Restabelecer a cura do paciente, restabelecer a saúde desse paciente, né? Devolver esse paciente de uma forma diferente que ele entrou na instituição. Então, essa interação das equipes é muito importante quando a gente fala de humanização, né? E um outro ponto que estabelece esse elo é melhorar as condições de trabalho, né? Quando a gente fala de melhorar as condições de trabalho, a gente pensa de um sentido de que existe um ambiente em que existe conflitos de interesse, existe pensamentos distintos, existe pensamentos diferentes, existe objetivos diferentes, né, incomuns, e que a gente precisa melhorar esse ambiente de trabalho, né, que a gente chama de ambiência. Mas qual que é a ideia, né? Qual que é a ideia da humanização, né? A humanização deixa de ser uma ideia, né? Primeiro de tudo, ela passa a ser algo fixo que deve existir e imperar no nosso meio trabalhista, né? Ela passa a ser uma política de saúde através do PNH. Os meninos que já tiveram visão sistêmica, vocês já tiveram visão sistêmica, que a gente vai falar um pouco de SUS, né? Quando a gente fala de SUS, a gente fala de diversos pontos, né? Quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, a gente consegue compreender o PNH, que é o Programa Nacional de Humanização, né? O Programa Nacional de Imunização, e dentre vários programas. Mas o que precisa ser fixado aqui para vocês e o que precisa ser compreendido por vocês é a participação do PNH, do Programa Nacional de Humanização, né? Que ele foi uma prática que passou instituída em 2003, né? Que foi lançada em 2003, para estimular essa comunicação entre gestores, trabalhadores e usuário, né? Então ela surge com a ideia principal de mudar as práticas de saúde, mudando o processo de construção dos sujeitos, né? Então ela começa a ter alguns objetivos que mudam a concepção do sujeito, que muda a prática do sujeito, né? Que troca, ela fundamenta-se em troca e construção de saberes, né? Os profissionais, os usuários e os profissionais, eles conseguem ter um elo entre a prática do saber e a prática do construir, né? Esse respeito ele passa a imperar nesse momento, começa a existir esse diálogo, né, durante a assistência prestada a esses profissionais e a esses usuários, né? Esse trabalho em equipe começa a melhorar, e essas necessidades elas vão surgindo, e é extremamente
é necessário a gente adquirir elas durante o nosso processo de trabalho. Isso, sem dúvida, melhora a saúde do paciente, melhora a segurança, principalmente do paciente, melhora o cuidado, melhora o processo de cura do paciente. E esse processo de humanização ele precisa ser visto e ele é considerado como boas práticas dentro do contexto atual, tá? Então, quando a gente fala dessa mudança do sujeito, né, aí a gente tem que lembrar do seguinte: para o alcance de novas práticas, é que a humanização traz a proposta de valorização dos processos de mudança dos sujeitos na produção de saúde, né? Então, é um processo de mudança que acontece nesse sujeito de saúde. Quem são esses sujeitos? O sujeito é a Jamile, é a Daniele, é a Larissa, é a Tatiana, é a Deusa, né? É a Vanessa. São os profissionais que estão diante desse paciente, que estão envolvidos nesse processo de cura, né, meninos? Então, essa mudança do sujeito é necessário vestir algumas coisas, né? Precisa existir a conexão do ser autônomo com o ser coletivo, né? Você precisa pensar no coletivo e deixar de pensar mais no individual, né? Você precisa entender que existe alguns comportamentos que para um grupo pode ser diferente do que para mim, né? Que para mim pode ser diferente do seu José. Então, esse comprometimento do profissional com o serviço de saúde, ele gera um processo de humanização, né? Isso acaba dando um feedback mais positivo para os profissionais, para os usuários, para os gestores, tá? Então, é necessário essa preparação do profissional ainda na sua formação. Quando eu digo isso, eu costumo sempre dizer para os meus alunos que a vida profissional da gente, ela não começa quando você entra no mercado de trabalho. A vida profissional do estudante, ela começa durante a escolha do curso, né? Se você escolhe um curso que realmente você quer seguir, que realmente você tenha afinidade, você já está sendo profissional, você já está se inserindo dentro de um contexto familiar, né? Você já começa, durante os seus estágios, ter condutas mais éticas, né? Condutas não errôneas, visando a saúde desse paciente, visando a melhora desse paciente. Então, essa vida profissional nossa, ela começa durante a academia também, né? Muitas das vezes a gente acha que o professor é a gente tem um professor como um perseguidor. E não é bem isso, né? Na maioria das vezes, daqui mais ou menos um ano e meio, vocês estão entrando no mercado de trabalho e vocês podem ser meus técnicos, vocês podem ser meus funcionários, e aí eu vou ver quem é a Ana, quem é a Saila, quem que é a Gabriela, né? Então, tudo isso, quando vocês estiverem trabalhando na minha instituição, eu vou lembrar de vocês e vou falar quem que era a Tarina, né? Quem que era a Nauana, quem que era a Jaqueline. Então, isso é muito importante ficar no pensamento de vocês, que a nossa vida profissional ela não começa quando a gente sai da nossa universidade, não começa quando a gente sai de uma instituição de ensino técnico. E sim, ela já começou. Ela já diz quem você é, já diz o que você pensa, você já é admirado, né? Você já é admirado por algum professor, você já consegue ter você já consegue ter um pensamento, você consegue formalizar um pensamento diante da pessoa que pode despertar um interesse em você, que pode indicar você para uma instituição, que pode lembrar de você mais tardiamente, né? Então a nossa vida profissional já começou, ela não vai começar, tá? Então, meninos, para a gente falar um pouco de humanização, a gente precisa entender um pouco da origem dela, né? Então, nos anos 90, com a ascensão dos direitos humanos, houve uma valorização paciente-cliente, né? Então, com essa ascensão da área dos direitos humanos, essa valorização ela acabou sendo mais fortalecida, né? E devido à privacidade da necessidade de alguns pacientes, quando eu falo privacidade, é muito importante falar para vocês, porque vocês irão realizar muitos cuidados durante a assistência de vocês. Por exemplo, o Emerson está lá na enfermaria,
e vai auxiliar o enfermeiro a passar uma sonda vesical de demora no paciente do sexo masculino. Dentro da enfermaria, existem inúmeros pacientes, né? Mas será que o Emerson o Emerson vai expor esse paciente? Ou vai preservar a privacidade desse paciente durante o procedimento, né? Sempre vamos pensar dessa forma. Será que se fosse eu me sentiria à vontade? Eu deixaria os profissionais passar esse catéter vesical, né? Então, essa privacidade, eu digo nesse sentido, né? Precisa expor o paciente, precisa fazer uma medicação intramuscular na região glútea, no bumbum do paciente. Respeita um pouco mais da privacidade desse paciente, né? Tenta não expor muito esse paciente, né? Isso acaba gerando um estabelecimento de confiança entre paciente e profissional, tá? Meninos, tá ficando entendível? Podem escrever, tá? Se eu tô falando muito rápido, se tá ficando legal, se pode melhorar. Tá tudo bem, né, até agora? Beleza. Então, sempre dos tópicos que eu falo, eu sempre gosto de trazer um pouco para a prática de vocês, tá? Porque eu tenho muita prática, né? Eu sou enfermeiro assistencialista também, e eu gosto muito de passar um pouco da prática para vocês, tá? Eu acho que isso acaba facilitando mais a aprendizagem de vocês, né? Trazendo os casos para vocês. Isso acaba ficando mais palatável, né? Mais gostoso de aprender, tá? Então, a gente consegue estabelecer uma confidencialidade das informações. Por exemplo, quando a gente vai falar de confidencialidade, vocês, na maioria das vezes, irão trabalhar, por exemplo, uma área que eu gosto muito, que eu amo de paixão, é a infectologia, né? Na maioria das vezes, vocês vão estar lá no postinho de saúde de vocês, né? E aí vocês vão precisar fazer teste rápido nesses pacientes, né? Para sífilis, hepatite C, HIV, sífilis, hepatite C, HIV, e outros. Porém, quando a gente realiza esse teste rápido, na maioria das vezes, eu já trabalhei em posto de saúde próximo da minha casa, né? Então, já trabalhei no posto de saúde da Cidade do Povo, né? Eu moro bem próximo. Então assim, muitas das vezes a gente vai se deparar com alguns diagnósticos impactantes, né? Impactante para aquele paciente, impactante para aquele colega, para aquele seu vizinho, mas que você precisa estabelecer um elo de confidencialidade entre si, né? Não é porque que você fez um teste rápido naquele paciente que deu positivo para HIV, que deu positivo para sífilis, que você vai julgar aquele paciente, que você vai expor aquele paciente no seu âmbito de convívio ou até mesmo familiar, né? Então, essa humanização, ela está inserida nesse contexto, né? E outros exemplos, um paciente que fica internado dentro de um setor de infectologia, né? Vocês vão ter contato com essas pessoas, são pessoas que não gostam de se expor, né? E a gente tem que estabelecer esse processo não só de ética, né? Eu acho que acima de tudo isso é ética profissional, mas a gente tem que trabalhar muito com o processo de humanização, né? Na maioria das vezes, vocês vão se deparar, quem trabalhar dentro de uma UTI, até mesmo dentro da enfermaria, né? Vocês vão se deparar com pacientes oncológicos, com pacientes em estágio terminal, né? Com pacientes que já estão nos cuidados paliativos, que é aqueles cuidados que envolvem analgesia, né? Respeitar aquele momento de partida daquele paciente. E aí vocês precisam estabelecer essa confidencialidade de que forma desse paciente? Por exemplo, seu José é um paciente oncológico, está lá na enfermaria D, que é a enfermaria clínica médica da fundação. Seu José tá evoluindo a óbito, e nesse momento que o seu José tá partindo para óbito, o seu José confia de falar alguma coisa para você, né? O seu José quer passar algum segredo que ele tem, alguma confidencialidade que ele tem para você, né?
Então, sempre respeitar o que o seu José está dizendo, né? Nunca nunca passar passar desses limites, né? Sempre entender um pouco mais o paciente. Então, essa disciplina, ela é basicamente isso, né? Estabelecer um elo entre paciente, colaborador e gestor, mas de uma forma confidencial, de uma forma de consentimento, de uma forma de respeito mútuo, de uma forma de entender, de uma forma de compreender, né? A Ana disse assim: então toda confidencialidade, o respeito, cuidados cautelosos são forma de humanização, né, professor? Calma. Algumas coisas, elas emanam mais ética, né, do que humanização. Mas a gente precisa entender que humanização e ética, elas estão entrelaçadas nesse momento. Tá bom, Ana? Então, a gente precisa ter um consentimento a procedimentos médicos e de enfermagem, né? Por exemplo, quando eu falo de consentimento a procedimentos, se você precisa fazer algum procedimento nesse paciente, seja ele médico, seja ele de enfermeiro, a gente precisa entender que esse paciente, ele precisa ser comunicado desse procedimento, né? Ele precisa ser informado do que pode acontecer, do que não pode acontecer, né? É a mesma coisa que vocês chegarem numa enfermaria, vocês forem administrar uma medicação, por exemplo. Seu José, vamos permanecendo no seu José, que é um paciente oncológico, né? Tá lá na enfermaria D. Seu José precisa tomar um Plasil, por exemplo. Um Plasil, e aí o Emerson vai lá, preparou a medicação, né? E aí vai administrar no seu José. Seu José, essa medicação, eu vou fazer uma medicação. Eu me chamo Emerson, sou técnico de enfermagem, né? Trabalho aqui na enfermaria. Eu só tenho uma medicação para ser administrada agora. Ele serve para isso. Ele pode ter efeito colateral dessa forma. O senhor tem reação alérgica a alguma medicação? O senhor pode fazer uso dessa medicação? Então, isso é humanização, né? Entender o paciente, informar o paciente, né? Sempre que for fazer algum procedimento, seja ele médico, seja ele de enfermagem, esse consentimento tem que existir entre o paciente e o profissional. Porque se ele diz que não quer receber medicação, eu vou de encontro com o que ele está falando? Não vou, né, gente? Isso é desumano. Fazer uma medicação no paciente sem o consentimento dele, né? Sem ele autorizar. Então, quando a gente trabalha dessa forma, a gente consegue trazer e despertar um lado mais humanístico, né? E deixando um pouco de lado esse processo de desumanização, que na maioria das vezes, né, meninos, isso acaba se tornando mais real, né? Não sei o que acontece, se os profissionais trabalham demais, se não existe uma valorização profissional, as coisas acabam ficando mais mecânica e esse lado mais humanístico, ele acaba perdendo mais, o profissional acaba perdendo mais a sensibilidade dele durante seus cuidados, né? Então, eu sempre costumo dizer o seguinte: no dia que eu perder a minha sensibilidade, eu estou perdendo a minha identidade. Porque se eu vim para somar, eu vim para somar, né? Eu não vim para dificultar, eu não vim para ser muito invasivo, eu não vim para ser desumano, eu vim para acolher, eu vim para cuidar. E é essa a nossa função dentro do ambiente hospitalar, né? Esse é o nosso objetivo, tá, meninos? Então, o atendimento respeitoso, ele começava a ganhar força, né, naquela época, como reivindicatória mesmo, né, orientando propostas e programas de política de saúde, né. Então, começaram a surgir propostas de melhorias, de fortalecimentos de humanização, né, e propriamente as políticas de saúde, tá? Como o PNH, que é a Política Nacional de Humanização, que vocês já ouviram falar, né, que eu falei tanto, principalmente quando eu dei visão sistêmica, que a gente fala muito do Programa Nacional de Humanização. Então a gente precisa recapitular um pouco disso, tá? A Tatiana falou assim, fez um comentário. No PS não existe humanização, infelizmente, né? Então, é nesse sentido que eu queria que vocês refletissem um pouco, né? Será que no PS falta humanização? Será que na UPA falta humanização? Será que no UERB falta humanização?
O Hector já falou aqui, na verdade não existe humanização no Acre, nem em Rio Branco, né? Mas eu gostaria que vocês refletissem um pouco nesse momento, né? E perguntassem a si próprio, de que forma eu posso contribuir para se tornar um ambiente mais humano? De que forma eu posso contribuir para melhorar esses indicadores negativos, né? Para levar o respeito a quem precisa, para levar o atendimento a quem precisa, de uma forma mais acolhedora, né? Mais humanística. Então é nesse sentido que eu queria que vocês pensassem e refletissem um pouco, né? Então, meninos, eu vou passar, tá? Eu acredito que está ficando claro, tá? Se porventura surgir alguma dúvida, podem ir escrevendo aqui no chat, tá? Mas pelo que eu tô vendo, tá bem tranquilo, tá? Podem escrever, participar aqui, que eu vou lendo e respondendo as perguntinhas de vocês, tá bom? Então, o Congresso Nacional, o Hector disse assim, mas é por isso que estamos fazendo o curso, para fazer a diferença. Exatamente, é isso mesmo. Tá, meninos? Com certeza. Então, naquela época, o Congresso Nacional, em 2000, ele começou a trabalhar com o tema acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde com o controle social. Então, já começaram a se trabalhar políticas, né, e propostas de melhorias de fortalecimento, né, meninos? Então, na maioria das vezes, o que eu queria dizer para vocês alguns pacientes vão até a unidade de saúde de vocês, né? Eles, na maioria das vezes, eles precisam somente de um acolhimento, né? Precisa de ouvir esse paciente, precisa entender, né? Sentar com esse paciente, se colocar no lugar dele. Isso gera um vínculo maior para a gente, gera um processo de humanização muito maior, e esse paciente, na maioria das vezes, ele nem está doente, né? Ele só precisava de uma palavra acolhedora, né? Precisava apenas de um acolhimento diferente, tá? E aí, entre 2000 e 2002, surge o PNH, né? O Programa Nacional de Humanização, ele começou a surgir nessa época, né? Mas ele começou a ser lançado mesmo e a praticado mesmo em 2003, tá? E aí o objetivo dele era a criação, né, de comitês que visavam o processo de humanização voltados para a qualidade da atenção ao usuário e mais tarde o trabalhador, né? Então, primeiro a gente pensou em humanização no usuário, né? E depois a gente pensou no trabalhador. Então, aí eu trago para vocês como que ficou essa divisão, né, de humanização no sistema de saúde e os sujeitos envolvidos, né, que é o usuário. O usuário a gente pensa na atenção com acolhimento, né, de modo resolutivo, é tudo isso que eu já falei para vocês anteriormente. E quando a gente pensa em trabalhadores, a gente pensa logo em melhores condições de trabalho, né? A gente pensa em inserção dele dentro do mercado de trabalho, com melhorias, né? Seja carga horária, seja remuneração. Tudo isso é humanização para a gente que trabalha, para os trabalhadores, tá? Então, meninos, o Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares surgiu em seguida, né? Que é o PNASH, que a gente vai falar mais na frente, né? Como que era inserida como que era praticado a humanização no ambiente hospitalar, né? Quando já pensou a fortalecer essas políticas dentro do ambiente hospitalar, né? Tendo como prática principal o programa de humanização no pré-natal, né? O pré-natal ele é um ambiente muito humanístico, né? Onde você ouve muito a paciente, né? Onde você consegue fazer uma abordagem mais direcionada para essa paciente, buscar entender o que se passa, né? Buscar entender se essa paciente ela quer um parto cesariana ou se ela quer um parto normal, né? Então, respeitar esse momento da paciente é humano, né? Saber entender qual é a posição que ela quer parir, se é uma posição de cócora, se é deitada, se é na banheira, se é no chuveiro, né? Então, isso é humanização, né? Trazer essa concepção da mulher. Isso gera uma melhoria no seu processo de cuidado. Isso traz um conforto, né? Uma certa
um certo ambiente positivo para que essa parturiente possa evoluir com tudo aquilo que ela desejava durante o pré-natal, né? Toda a humanização, ela começa a surgir nesse período de maternidade, né? Nesse período das consultas de pré-natal até o nascimento desse bebê, né? Na maternidade, quando a gente estimula esse bebê ter contato pele a pele com a mãe, né? Que fisiologicamente é bom, que estimula a produção de ocitocina, que diminui a contração uterina no pós-operatório dessa mulher, que aumenta a produção de prolactina, né? Que essa mãe vai começar a produzir leite, esse bebê mamando, né? Então tudo isso a gente tem que mostrar para essa mulher, para que ela possa se compreender, para que ela possa se situar dentro do cuidado que ela está tendo, né? Essa informação que ela está tendo acaba levando humanização para ela e, consequentemente, pode melhorar no processo de parto dela, né? No pós-parto dela. Consegue compreender que a humanização também é informação? Que a humanização está por trás de uma consulta de pré-natal, de um ouvir, de um entender, né? De se colocar no lugar do paciente, de informar essa paciente sobre os riscos, sobre os benefícios que ela pode ter, né? E aí a Ana Paula disse assim: o parto humanizado é um dos exemplos de humanização. Muito bem, Ana Paula. O parto humanizado, sem dúvida, é um exemplo de humanização, tá? O Davi disse assim: um tratamento bom, sabendo recepcionar, trazendo essa confiança, positividade, pode melhorar o estado do paciente, tendo em vista o psicológico, certo? Sim, meninos, com certeza, sem sombra de dúvida, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma tese de um trabalho de mestrado de uma aluna que eu li recentemente. Essa tese de mestrado, ela buscava entender o processo de cuidado dos pacientes psiquiatras dentro de um serviço de saúde de um determinado município de São Paulo, do interior de São Paulo, tá? Eu achei interessante colocar isso para vocês, que eu acho que faz parte de humanização, tá? Quem quiser ler depois dessa dissertação, eu recomendo, posso encaminhar para vocês, tá? Mas é uma dissertação muito gostosa de se ler. O que ela falava? Ela falava como que o profissional da instituição se sentia diante o cuidado de um paciente psiquiatra e mostrava como que o paciente psiquiatra ele era atendido e os relatos do paciente, né? E aí, um dos pacientes psiquiatra dessa unidade básica de saúde estudada, o nome dela era Violeta, o nome dessa paciente que era psiquiatra. E aí, Violeta, ela precisava dos serviços de saúde diariamente. Diariamente, meninos. Quando eu falo diariamente, é todos os dias. Aquele paciente que todo dia vai na sua unidade, todos os dias aquele paciente vai lá e você acaba reclamando: ah, mas seu José todo dia tá aqui, de novo esse paciente tá aqui, de novo a Dona Maria tá aqui, todo dia a Dona Maria tá aqui na instituição, né? E aí Violeta, nessa dissertação que eu li, Violeta procurava a instituição em todos os momentos, né? Ela procurava quando ela menstruava, ela procurava quando ela apanhava da familiar, ela procurava quando ela se sentia ameaçada, ela procurava quando ela apresentava surto psíquico mesmo, ela procurava diante de todas as situações que ameaçavam ela. E os profissionais de saúde dessa unidade básica de saúde, eles entendiam o quê? Que Violeta procurava porque Violeta era chata, né? Mas quando Violeta foi ouvida pelo pesquisador, Violeta relatou o seguinte: que ela procurava a instituição de saúde porque ela se sentia acolhida, porque ela era ouvida, né? Porque ela era acolhida pelos aqueles profissionais. E Violeta ainda disse mais: ela só procurava uma funcionária de saúde daquele posto porque era a única que ela sentia segurança. Então, em todos os momentos, Violeta procurava somente aquela profissional porque Violeta tinha a resposta para o problema que ela tinha e que não era patológico. Era um problema familiar, né? Então, é esse processo de humanização que eu queria trazer para vocês.
né? Humanização é muito além do que você administrar uma medicação. Humanização é muito além do que você auxiliar o enfermeiro a passar uma sonda vesical de demora. Humanização é informar, humanização é ouvir, humanização é sentir e se colocar no lugar do paciente, tá, meninos? Tá ficando compreendível? Tá? E aí a gente tem o surgimento de vários programas, né? Tem os programas de humanização no nascimento da criança, né? Que a gente não... Ó, até coloquei esse bebezinho aqui, tá até piscando o olhinho para vocês, né? Que visa esse olhar mais diferente no nascimento do bebê, né? Que precisa compreender e de muita informação para essa mãe, tá, meninos? E aí a gente começa a pensar em vários programas já existentes, né? Então, aqui o que eu trago para vocês? O canguru, né? O método canguru, que é aqueles bebês que são de baixo peso, né? Eles vão para um serviço especializado, para um setor específico, né? É onde esse bebê vai ficar a maior parte do tempo dele, até ganhar peso, vai ficar juntamente com a mamãe dele, né? Vai ser acolhido pela instituição, vão receber orientação, né? Essa mãe vai ficar internada com esse bebê. Então, é o que a gente tem já de instaurado no nosso estado do Acre, tá? Tem o canguru, tem... Agora, nessa pandemia, nós temos o Quero Te Ouvir, né? São para os profissionais que estão na linha de frente do coronavírus. E aí a psicologia está entrando com esse programa, com essa, com esse projeto do Quero Ouvir, né? Então, são programas voltados para a melhoria e pro conforto, pro atendimento e pro cuidado que é prestado a esse paciente, tá, meninos? Então, meninos, a nossa aula era isso, tá? A nossa aula de hoje era isso que eu queria passar para vocês.